Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos através da internet. Nossos parabéns vai para o pastor Mendes, que hoje completa mais uma primavera. Muitas felicidades, pastor. Deus te abençoe, abençoe o seu ministério, sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração, né? Todos orem pelo pastor Mendes nessa data, né? Que está completando mais um ano de vida. Deus abençoe a todos vocês através da internet. Também os irmãos ali em Santa Maria do Herval que estão reunidos, né? Minha esposa, irmã Suzana, a minha cunhada, irmã Adriana, Xero, Pedro, estão ali acompanhando o culto. E Deus vos abençoe, né? Deus abençoe a todos que estão nesta hora conectados. E esperamos no Senhor que Ele fale conosco e que nós possamos abrir o nosso coração para que Deus venha e fale dentro de nossos corações. O Senhor é bom. Oral Roberts dizia: Deus é um Deus bom. Irmão Brana repetia a sua frase: Deus é um Deus bom. E na verdade Ele é um Deus bom, é um Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de graça. O homem é que se afasta de Deus. Deus não se afasta do homem. O irmão Brana disse: você tem que encontrar Jesus onde você deixou. Ele está no mesmo lugar te esperando. E nós vamos ler nossas Bíblias. Oséias capítulo 12, também transmito as saudações do pastor Ayrton Dantas de Jandira. O pastor Ayrton fez a operação, ficou muito tempo cego das duas visões devido à diabetes. E a operação dele foi um sucesso. O pastor Osmar disse que ele ia enxergar. Quando ele voltasse em Franca, ele já voltava enxergando. E ele disse para mim ontem, ele me ligou, disse: pastor, eu pretendia ir em janeiro para visitar aquele varão, aquele homem de Deus. Nunca houve um homem no Brasil para trazer essa terceira etapa como ele. Foi o que ele testificou para mim, mas Deus assim o levou, né? Deus recolheu o seu servo, mas deixou a sua mensagem, deixou gravado. E pastor Ayrton, um grande pastor no Brasil, né? Que é, e ele disse: eu peço meu povo para ouvir o pastor Osmar. Deus abençoe o nobre coração do pastor Ayrton. E este ano, se Deus quiser, vamos estar lhe visitando em Jandira. Logo, logo estaremos aí. Deus abençoe os irmãos em todo o Brasil, né, que congrega conosco, desde Uberlândia, a irmã Simone, a irmã Sofia, a irmã Arlene também, lá em Palma, no Tocantins, e a irmã Débora, né? É bem distante, né? São apenas 2 pessoas, mas eles creem, tem tantos tabernáculos da mensagem, tanta gente, mas eles, Deus o chamou, o revelou. Que Deus abençoe vocês em Portugal também. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 13. Deus me deu essa escritura agora, quando estava aqui, e esse pensamento agora é de manhã. Oséias capítulo 12, versículo 13. Deus abençoe ali o irmão João Marcos e os filhinhos, né? Aí só está uma parte, né? Amém. A pessoa nasce com um dom, né, de ser pai, outro dom de ser mãe, outro dom de ser avó, né, irmã Inês? Amém. Graças a Deus. Oséias capítulo 12, versículo 13.
Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. É um contexto, Eclesiastes 3, versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Há uma outra tradução que diz assim: e Deus renova aquilo que passou. Né? Ele pede conta do que passou. Bondoso e amado Deus, te damos graça por essa tarde, abençoada por Ti, de podermos reunir. E, Senhor Deus, pedimos que receba a nossa gratidão. Nós convidamos o Senhor, o grande Espírito Santo, o Senhor mesmo, para estar presente conosco. E ajuda-nos, ó Deus, nos nossos erros, nas nossas falhas, a sermos humildes para reconhecer aquilo que temos errado, que temos falhado, porque é um momento que nós temos que consertar tudo, como pastores, como membros, como diáconos, pregadores. Ajuda-nos, ó Deus. Eu te peço a sua bênção. Tira todo o orgulho, toda a amargura de nós. E um pouco de pó nas tuas mãos, como queiras usar. Eu peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Poder assentar, meus irmãos? Às vezes a gente passa um pouquinho do tempo, né? E a gente trouxe um assunto um pouquinho forte ultimamente aqui, sobre música, né? E eu não sou músico, eu não estudei música, eu apenas ouço do irmão Brana sobre música, sobre hinos, eu leio do irmão Brana, eu que é música suave, que é música pervertida, e nós falamos no domingo passado sobre como Satanás tem migrado para dentro da igreja, né? Como ele tem colocado também os crentes uns contra os outros, e ele não precisa brigar, né? Aí os crentes não precisam apontar as armas contra Satanás, e Satanás faz com que eles apontem as armas uns contra os outros. Vocês estão entendendo? E isso eu falei ontem, lá em Santa Maria do Eval. E não eu falei, eu apenas li do que disse o profeta de Deus. E aí a gente vai descobrindo essas pequenas pepitas, e a gente tem que ser humilde para reconhecer que nós temos errado, falhado, consertar, enquanto estamos nessa dimensão, porque na outra não tem como consertar. Nós temos que consertar aqui. E veja, e nós somos seres humanos, como profetas. Profetas são homens mortais, são homens cheios de falhas, né? Então nós temos que acertar aqui agora. Os nossos erros, reconhecer que nós temos errado, e como pregadores também. Porque às vezes o pregador, ele se acha porque ele é um homem muito influente. Então ele não quer reconhecer que ele cometeu determinado erro, que ele fez determinado erro. Mas se ele é chamado por Deus, ele tem Deus, ele tem humildade para reconhecer. A gente vai usar falar de alguns exemplos bíblicos, a mensagem, né? Nós temos que reconhecer. É porque Deus louva o homem que reconhece os seus erros. É como o moço que foi fazer aquele teste, levou lápis, mas não levou borracha. Ele disse: não cometo erros. E a empresa disse: nós não contratamos pessoas que não cometem erros. Cadê a borracha? Não, eu não trago porque não cometo erro. Então ele não foi contratado porque ele confessou que não cometia erros. Agora nós temos que trazer lápis e borracha. Cometemos mais erro do que acertamos. Você vai fazer
uma prova, um vestibular, você vai cometer erro, mas você tem que estudar. Não acertei, aquele estava na minha cabeça. Tudo que você vai fazer, você era um ser humano. Você comete erro, eu cometo erros. Deus não comete erros. Profetas cometem erros. Você sabia que profeta comete erros? Está na Bíblia? Eles são mortais. Veja que Deus tirou Israel do Egito por meio de um profeta e guardou a Israel naquele profeta. Veja que eles foram guardados em Moisés até Jesus vir. Foram guardados. Oséias 12, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Então, o que é, já foi, o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eu estava lembrando uma escritura aqui, antes de nós entrarmos, capítulo 2 do livro de Hebreus. Eu ia anotar a escritura, mas passei por alto. Hebreus 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós temos que atentar para as coisas que nós temos ouvido. Irmão Brana gostava de usar chapéu, gostava de caçar, não é? Gostava de pescar. Pastor Osmar disse: eu não gosto de pescar, eu não sou caçador. Não. Irmão Brana gostava. Muita gente, muitos personificadores, muitos pastores começaram a usar chapéu. O irmão José, quando apareceu, usava bigode. Muita gente começou a usar bigode. O José tirou o bigode, eles também tiraram o bigode. E o irmão Brana pescava, também muitos começaram a pescar também. Tudo ao contrário daquilo que o irmão Brana falou. Eu gosto de conversar com uma igreja nisso. Você já leu a mensagem de perfeição? Parágrafo 19. O irmão Brana era um homem, ele casou, ele teve filho, ele tinha esposa, ele foi jovem também. Ele deixou um exemplo na sua juventude, mas não para nós seguir, mas um exemplo para você não seguir. Ele namorou uma moça que não era cristã e fumava. Você não vai namorar uma moça não cristã, porque o irmão Brana namorou. O irmão Brana colocou, quando perdeu a filha e perdeu a esposa, ele ficou desnorteado. Pegou uma pistola e colocou no ouvido e disse: vou encontrar contigo, Cheryl. Puxou, não saiu nada. Jogou no chão, ela explodiu. Você vai fazer isso? Você vai imitar o profeta? Ele cometeu também suas falhas. Ele era um homem. E quando estava trabalhando na companhia de eletricidade, ele disse: Cheryl, agora, essa hora, o papai vai encontrar contigo. 3.000 watts. Ele pegou. Ele disse que se acordou com aquela cruz dourada sobre o seu peito. Não foi? Deus tirou a energia, deixou tudo neutro. Você não vai imitar o profeta, né? Vai pegar em fio de alta tensão. Estamos falando de música. Você sabe que o homem tem suas etapas. O profeta diz na alma que estão em prisão hoje que Noé teve suas etapas. Cada pastor tem suas etapas.
Cada profeta tem suas etapas. Moisés matou um homem, fugiu, porque o faraó queria ele matar. Ele teve suas etapas, seus erros, suas falhas. Eu vou ler para vocês. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó enganou o pai, enganou o irmão. É um exemplo para você não enganar seu pai. É um exemplo para você não mentir. Abraão mentiu, eu vou mentir também. E nós falamos de música aqui, do nosso inário, da nossa terceira puxada, com melodias de Mato Grosso e Mateus, Bruno e Marrone, Zé Ramalho, Chitãozinho Chororó, está dentro dos nossos inários, está contaminado esse inário. Vamos orar e buscar que Deus vai dar uma melodia. Aí você vem dizer que você também fez um hino. O pastor Osmar se inspirou numa música lá antes de ter a revelação da terceira puxada. E mesmo se fosse depois, no fio de cabelo de Chitãozinho Chororó, ele também cometeu erro se ele se inspirou ali. Porque ele era humano. Como Brana cometeu o seu erro. Mentiu, fez sua esposa mentir. Na questão dos advogados, nós vamos ler aqui. Vocês têm que conhecer Bíblia, vocês têm que conhecer mensagem, antes de postar qualquer coisa na internet, para atacar os irmãos. Eu vou lhe dar mensagem. Porque o pastor, temos que reconhecer o erro. Nós tivemos irmãos que cantaram aqui, como eu não conheço música, e não era tempo também, hinos aqui, com inspiração de Teixeirinha, de Gil de Freitas, que já partiram, morreram, Sérgio Reis, Zé Ramalho, cantaram aqui, nesse púlpito. Eu não sei se vocês vão cantar de novo. Vocês vão ter que passar pelo filtro aqui. Pega a harpinha, canta da harpa. A coisa tem mudado, meus irmãos. Eu admito, cantaram aqui, mas não canta mais. Agora, se eu fosse músico e conhecesse, eu ia chamar o irmão de lado, a irmã, dizer, irmã, escolhe um outro hino quando vier cantar aqui. Irmão, escolhe um outro hino quando vier cantar aqui. Mas nós amadurecemos. Não ficamos, a fruta não fica sempre verde no pé, ela amadurece. Depois é colhida, saboreada. E a pessoa ainda tem coragem de dizer que o pastor Osmar se inspirou no Chitãozinho Chororó. Mas se ele se inspirou, ele não é exemplo para mim. Me inspirar em música de cantores do mundo. Você acha que ele é os seus erros? Eu vou ter que seguir os seus erros? Ele era humano. Só que eu tenho mensagem aqui. Irmão Brana diz, vocês não têm o meu espírito, nem minha maneira de agir. Irmão Brana, aquele delegado passou com o carro em cima do cachorro dele, ele prometeu matar o homem. Pegou a espingarda, o pai dele teve que segurar ele. Ele disse, olha, hoje eu seria um assassino. Eu batizei o homem e sepultei ele. Irmão Brana depois batizou esse delegado. E ele dizia, Fritz, eu vou vingar você.
Você caçava os guaxinim, e eu tirava o couro para vender, para comprar roupa para mim. Nós estamos vendo um outro lado da mensagem, que nos traz uma grande mensagem para nós. Mensagem perfeição, parágrafo 25. Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas. Um profeta, ele também é mortal, ele é humano. Um pastor é mortal, é humano. Comete erros, ele acerta os seus erros. O verdadeiro pastor acerta os seus erros. Mas, com o tempo, o irmão Brana veio consertando as coisas com a palavra. Nós vamos ver aqui. O pastor Osmar veio consertando as coisas com a palavra. Mas você não vai ir lá atrás dizer, não, mas ele também se inspirou. Mas ele consertou. Ele viu que não estava certo. O irmão Brana consertou quando veio a revelação dos selos. Todas as suas pregações estavam erradas. O selo veio e consertou tudo. E ele disse, eu tinha errado. Vamos lá? Então, parágrafo 25, perfeição. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. Isso produz a verdade. Vocês têm que pegar o Espírito Santo na vida de vocês, receber Ele. Porque quem não tem os 7 trovões na sua vida não está convertido, porque os 7 trovões é que converte. O coração dos filhos é o coração dos pais. Um erro não justifica outro. Veja onde foram se meter os filhos de Jacó. Com aquele negócio que o pai Abraão mentiu, com aquele negócio que o pai Isaac mentiu, eles acabaram vendendo o irmão. Não, antes de vender, eles queriam matar José. Porque em vez de eles se alimentar das coisas boas de Abraão, da fé de Abraão, se alimentar da mentira. E aqueles 10, mentiu para o próprio pai, vendeu o irmão, comeu aquele dinheiro, comprou camelo, comprou jumento com aquele dinheiro, comprou vestimenta com aquele dinheiro, do sangue do seu próprio irmão, e Jacó chorando lá, orando, eles nem aí, porque eles foram se alimentar da mentira de Abraão. A mentira de Abraão era um exemplo para eles não mentir. Eles tinham que imitar a fé de Abraão, não era o erro, não era a falha de Abraão. Não é a falha de Brana, não é a falha de Osmar, não é a falha de João Bispo, não, é a fé. Paulo disse, é a fé que você tem que imitar. Por isso ele escreve, Hebreus 11, os heróis da fé. Ele não menciona as suas falhas ali, mas sim as suas virtudes. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. Isso produz a verdade. O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas era de Sardes, parágrafo 39. Apocalipse 3:1. Assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, Ele está novamente identificando-se com o homem pelo seu Espírito no homem.
Aí você vê Pedro negando, mas não vê Pedro traindo. Ele negou porque ele não era convertido. Ele não tinha Espírito Santo. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele mandou crucificar de cabeça para baixo, que ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados. Eles podem ser questionados. Eles questionam, repudiam Brana, repudiam o ministério da hora. Verdadeiramente, para as mentes humanas, eles podem até mesmo não parecer qualificados. Não obstante, eles são os mensageiros para a sua era. Deus usou um Abraão. Ele mentiu. O profeta é muito claro, específico, direto. Não faz rodeio. Corta em miúdos para nós. Ele usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou um Moisés, ele rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele assassinou. Ele também usou um Josué e um José. E aqueles com culpas graves, excedendo em números, aqueles cuja história parece ser perfeitas. Todos foram, todos são seus, diz o profeta, todos são do Senhor. Ninguém ousa negar isto. Ele os usou pelo seu Espírito, através do seu Espírito Santo, que ele colocou dentro deles. Não olhe o homem, meus irmãos. Falava com o pastor Ayrton ontem. O problema é que vocês olhem o homem. Olhem o que estava dentro do homem. Ouça a mensagem que o homem deixou. A Índia idolatrou o William Branham, o Congo idolatrou o William Branham, parte do Congo. O Brasil também. Preferiram a caixa em vez do presente. Como a Igreja Católica ficou com Maria, que era o embrulho. O profeta ainda prega uma mensagem sobre o embrulho. E jogaram o presente fora. O homem é só a caixa para carregar o presente. É só o embrulho. O homem comete suas falhas, seus erros, mas Deus não erra. E aquilo tudo serve de exemplo para nós. Para o seu próprio mestre, eles permaneceram firmes ou caíram. Em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Tente a história refutar isto. Eles, no entanto, permanecem. Ficou claro. O pecado de Davi foi um hino. Oxalá se esses cantores que pecam, que falam até pelos cotovelos, cantasse, fizesse um hino do seu pecado, da sua confissão, como Davi, Salmo 51. O Deus eterno ainda anda entre o candeeiro de ouro, envia seus mensageiros pelo seu Espírito com a palavra ao povo de cada era. Olha a denúncia. Eu sei as tuas obras. Que tens nome de que vive e estás morto. Quando eu prego aqui, vocês pensam que eu estou pregando contra isso, contra... Não,
eu estou pregando contra o diabo, refutando a seita herética. Eu estou pregando contra o pecado. Eu estou tentando despertar a semente predestinada na primeira e segunda etapa, na denominação, para que acorde. Este ano mesmo vamos batizar um pastor da Assembleia de Deus que creu, ouvindo o CD. Apocalipse 3:1. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3:2. Agora sejam cuidadosos. Observe isto, diz nesse segundo verso que eu li. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vocês sabem realmente qual é o significado de não perfeitas? É não cumpridas. Esta foi uma era não cumprida, foi simplesmente o começo de volta. É por isso que a Bíblia a chama de reforma, não de restauração. Ele tinha começado na doutrina da justificação, que significava que a salvação era toda de Deus. Como Lutero pregou a soberania de Deus e a eleição. Ele sabia que ela era toda de graça. Ele separou a igreja do governo pela hierarquia eclesiástica. Ele despedaçou os ídolos, ele repeliu as confissões aos padres, ele denunciou o Papa. Foi maravilhosamente bom, como ele começou, mas Deus tinha dito 1500 anos antes: Lutero, você vai começar as coisas, mas sua era verá tudo isso não cumprido. Eu estou deixando isso para mais tarde. Aleluia! Nosso Deus reina. Ele conhece o fim desde o começo, sim. Lutero foi seu mensageiro. Ele não parece. Quando examinamos as falhas, ele foi mensageiro, mas quando vamos examinar as falhas, quando eles foram examinar as falhas, a linhagem de Jesus, o Messias será sacerdote, mas da tribo de Levi, isso estava na cabeça deles. Eles não tinham revelação, que era a segunda ordem de Melquisedeque, mas eles foram examinar a linhagem. Mas ele vem Ele é filho de Ruth. Ruth é filha de Ló, é moabita. Boaz, filho de Raabe, meretriz. E dali veio a descendência de Davi, que entra na genealogia de Mateus, capítulo 1, Batseba. Aí vão estudar a história de Batseba. O que aconteceu com Davi? Matou Urias. O menino morreu, o filho do adultério. Aí vem Salomão, mas é filho de Batseba. Começaram a questionar. Quando eles começaram a questionar em suas teologias, eles rejeitaram o Messias, crucificaram. E assim aconteceu com os mensageiros, com aqueles que Deus tem levantado. Então, ele não parece, quando examinamos as falhas. Olha o que ele diz aqui. Mas houve um homem chamado Jonas, ele teve falhas em sua vida. Ele foi um profeta, embora vocês e eu possamos não querer dizer isto na base de como ele agiu. E foi o que fizeram com o irmão Brana. Foram olhar a família de onde vieram, a religião, a igreja. Família de bêbado, não tinha formação universitária. Foram estudar, tentar estudar Deus, rejeitaram a Deus. Porque Deus estava naquele homem. Olha aqui só. Mas Deus conhece o que são seus,
E ele tem seu caminho assim como ele fez com Jonas. Ele tinha seu caminho com Lutero naquela era e ele terá seu caminho até a consumação. Você não pode olhar a falha, o erro. O homem comete. Agora, você não vai pegar um erro para tentar justificar outro. Aquilo tem que ser consertado. Você não vai negar Jesus porque Pedro negou. Você tem que morrer como Pedro. Pregar como ele em Pentecoste. Se é tempo de limpeza, pastores, irmãos, é hora de limpar. É hora de tirar toda a sujeira, toda essa música mundana, esses hinos gospel mundano, da sua casa, da sua vida. E vocês jovens, que gostam de ficar escutando essas FMs e rock, você nem sabe disso, profeta, que isso vai explodir a sua mente um dia destes. Isso vai te levar à loucura, porque a música de rock, jazz e etc., ela tem uma mensagem subliminar, porque ela vem através de uma inspiração. Uns vêm com a inspiração de Deus, que é um hino espiritual. Ou com cego andei, foi na cruz. Mas o rock vem do inferno e traz uma mensagem subliminar. Como um hino espiritual, entra em contato com sua alma. E a sua alma se regozija. Leia os salmos, são 150 salmos. Sua alma se regozija, se alegra. Você não vê a loucura dessa juventude, desses moços nesse show? Quando vão cantar determinadas músicas, porque aquilo foi consagrado a demônios, eles ficam a noite toda pulando, bebendo, se drogando. Tem que ter uma música, tem que ter uma unção. E a unção, às vezes, está no lugar errado. E aquilo entra, aquele olodum, aquele rock, rasteja, migra para dentro dessa terceira puxada. Satanás sabe que essa é a única mensagem verdadeira. A ressurreição isolada, ele sabe que é seita, que é errado, que ele não é tão otário, ele conhece a Bíblia, ele não é tão ignorante, vamos usar essa palavra, ele conhece a Escritura, conhece a mensagem, ele ouviu todos os sermões do irmão Brana, sentado no banco da frente, ele ouviu tudo que o irmão Brana conversou com a irmã Meda no quarto, ele nunca teve a revelação, mas que ele ouviu. E ele sabe onde essa verdade está. Glória a Deus. Primeiro selo 36. Eu hoje certamente, eu espero que as pessoas sejam espirituais. O Brana disse, eu espero que as pessoas sejam espirituais. Eu teria cometido um horrível engano quanto a isto, se não tivesse sido por volta do meio-dia hoje, quando o Espírito Santo entrou na sala e me corrigiu contra uma coisa que eu estava anotando para falar. A humildade. Esse é homem de Deus. Esse é profeta. Eu ia cometer um erro. Eu estava anotando uma mensagem. É só aqui que ele corrige, eu vou mostrar mais para vocês. Eu sei se vocês querem ouvir. Verso 37. Eu estava tirando isso de um velho contexto. Eu não tinha nada a esse respeito. Não sei o que é o segundo selo, nada mesmo. Mas eu havia pego um velho contexto de algo sobre o que eu falei vários anos atrás e eu anotei. Você está vendo aí?
E eu tinha compilado esse contexto do Dr. Schmidt, muitos professores grandes e notáveis, dos quais eu tinha compilado isso, e todos eles criam nisso, de modo que eu havia anotado, e eu estava para dizer, bem, agora irei estudá-lo a partir desse ponto de vista. E ali por volta do meio-dia, o Espírito Santo desceu na sala e a coisa inteira se abriu para mim. E ali estava isto, veja, deste primeiro selo sendo aberto. Estou tão certo quanto estou aqui esta noite de que esta é a verdade do Evangelho que vou falar aqui. Eu sei que é. Por quê? 39. Se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. Tudo que é contrário à palavra é Satanás. Se o hino é contrário à palavra, a melodia é contrária, é Satanás, não é Deus. Agora você vai querer usar, o pastor Osmar apoiou determinado hino, que era a melodia de Chitãozinho Chororó. Ele era homem. Irmão Brana disse, vocês têm que ter o Espírito Santo, não as minhas ações, não meu espírito, minha maneira de agir. Isso é Bíblia, isso é mensagem. Essa defesa aí está muito fraca. Tem advogado que é muito fraquinho na sua defesa. Isso aí é muito fraquinho, isso aí é a sopa da sombra de um frango que morreu de fome. Vocês estão bebendo a sopa da sombra de um frango que morreu de fome. Vocês têm que colocar carne forte, mensagem nessa comida, churrasco. Vocês têm que comer o livrinho. A música, Mombrana disse que a música é a melodia do coração, vem de Deus. Pega o busca e procure música. Procure hinos. Vou estudar. O profeta disse, eu não queria chegar no juízo e tendo uma pequena inconstância. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, isso está tudo bem, Deus te abençoe. Que o tanto que você vem à igreja, não vamos contrariar ela nem ele, senão eles não vão cantar mais. Não podemos contrariar. Aí eu vou responder no dia do juízo. Por isso, ele disse, eu não quero. Vocês têm que ter o Espírito Santo. São argumento muito fraco. Como disse o profeta, Satanás é um grande sofista e você nunca ganha dele em jogos de palavra. São Mateus capítulo 4, ele citou uma escritura e depois não citou mais, porque não tinha, porque ele não é a palavra, Jesus é a palavra. Eu tenho muita coisa aqui, o tempinho está indo, né? E você sabe, tem coisa que pode parecer absolutamente verdadeira, e ainda assim não ser verdadeira. Parece, mas não é, está vendo? Parece que é, mas não é. 7º selo, 17. E digo isso tendo examinado velhas anotações, sobre as quais preguei muitos anos atrás, eu apenas vinha e dizia o que pensava ser certo e prosseguia. Estava bem fora de linha, disse o irmão Brana. Eu pensava que era certo e pregava. Quando os selos veio, estava tudo fora de linha. Gente, quando nós chegamos no ano 2000, até a música, tudo estava fora de linha. Por último, agora, quando essa luz, começamos a ouvir, nós vimos que até os nossos hinos estão fora de linha. Que negócio é esse? Você cantar aquele hino tão bonito. Eu nem vou rodar aqui. Com a melodia de fio do cabelo.
vou dizer de onde vem isso aí. Hino tão lindo, fala de João, fala de terceira etapa, fala de 7º anjo, 7 trovões, parada de sucesso. Os cantores, os famosos. E a igreja está tão seca, tão espiritual, tão seca, sem o Espírito Santo, que come tudo. Eles querem festa. Seca. Morta. Parece um velório. E quando o pregador diz alguma coisa que agrada a eles, é que não é o amargo do livro. É que agora começou a amargar. Vamos lá. E agora todos esses 4 selos, eu falei disso num sermão de mais ou menos 20 minutos. 4 selos. Ele demorou 4 dias para pregar. E ele disse, quando ele pregou que estava errado, ele pregou em 20 minutos. Mas Deus tinha colocado ele ali para orar pelos enfermos. Não foi para pregar selos. Não, mas ele começou a ler os livros do senhor Uriana, Smith, e Dr. Smith, e esse, aquele outro, e a coisa parecia verdade. Ele disse, quando não é verdade. Tudo isso, os 4 cavaleiros de Apocalipse, eu juntei todos e disse, um cavalo foi de branco. Eu disse, talvez essa tenha sido a era primitiva, e o próximo cavalo foi em fome. E continuando, então, assim, mas, ora, quando a palavra realmente foi aberta, estava a 100 milhas disso. Quando a palavra foi aberta, estava a 100 milhas. Estava tudo errado. Primeiro selo 75, com o que temos não podemos fazer esse arrebatamento. Vamos fazer esse arrebatamento com esses belos hinos, com melodias mundanas. Vocês querem discutir ainda? Eu sei se vocês me ouvem, no anonimato. Vocês ficam bravos, mas procure mensagem. Venha contestar isso aqui. Isso aqui é o assim do Senhor. Quem falou isso aqui foi Deus em uma carne, William Branham. E ele teve falha. Não chega lá. Mas ele acertou. Osmar teve falha, mas acertou. Ele ligava para a gente e disse, pastor, eu não estava certo naquilo. Pastor, aquele outro, a determinada pregação sua, assim, há uma coisinha ali que não está de acordo com a palavra. Eu disse, pastor, eu vou corrigir. Vim aqui e corrigia. Ele corrigia no púlpito. Se vocês não escutam, agora, se vocês escutam, vocês vão ver, vocês vão ouvir. Ele foi crescendo, espiritualmente, como Enoque, até que Deus o tomou. E assim tem que ser este povo, essa igreja, essa esposa, até que o esposo a tome. Gente, a cada culto, nós viemos aqui para adorar, mas Satanás tem que ser cortado. A sua cabeça tem que ser esmagada. Porque a semente da mulher é para esmagar a cabeça da serpente. Se é na parte da música, na parte de dinheiro. Sétimo selo 339.
E aqui eu entrava ali e apanhava as anotações, eu apanhava os livros do Dr. Schmidt, Uriah Schmidt, todos os escritores, e tudo mais, e lia em seus livros. Eu digo, agora aqui está o 6º selo. Aqui está o 4º selo. Agora, o que esse homem diz, ele dizia, bem, foi isto, aquilo mais. Eu olhava aqui e pegava de outro homem, ele dizia que era tal, e parecia que eu simplesmente não dava certo. Estava tudo errado. Até que ao meio-dia, o Espírito Santo entrou no quarto e abriu. Se você vai trazer um hino, faça como o irmão Brana, esteja no quarto orando. Espere até o Espírito Santo entrar. Ensaia com o Espírito Santo, Senhor. E essa melodia está certa, o Senhor vai receber esse sacrifício. Eu não quero oferecer um altar de Caim, Senhor. Você pensa que Deus vai receber isto? Esse engolobado, essa mistura? Deus não é misturador, Ele é separador. Satanás dá risada. Está vendo lá? Olha lá eles lá. Está cantando Cordeiro Senhor do Trono lá, com a minha melodia. Quero que eu faça sucesso. Está vendo lá, ó? E o povo aplaude, ele olhando. Já os enganei com a música. Ele enganou no céu, foi com música. Ele é um pervertedor da palavra. Foi lançado à terra. E os seus filhos, a primeira coisa que fez foi instrumentos musicais. Tubal Caim, os filhos de Caim. Se nós formos falar de música, os dias de Noé também terminou assim, com música. Fizeram uma festa lá em Gaza e trouxeram Sansão cego e a música tinha que tocar. A música tocou no banquete de Belsazar. E os vasos do Senhor estavam ali, sendo profanado, até que a mão, os dedos, começaram a escrever na parede. Mene, mene, tekel e o facim. Ninguém podia interpretar, mas ler todos podiam. Todos podem ler isso aqui, ó. Até o ano 2000, todos podiam ler, ouvir, Brana. Até que vem João, come o livrinho e profetiza outra vez. Coloca em ordem a música, coloca o ministério em ordem, casamento de divórcio em ordem, tudo em ordem. As 10 virgens de 75. Eu recordo de ter dito algo aqui 2 ou 3 anos atrás que estava errado. Gente, nós temos que ser humildes. Irmãos, eu errei. Eu preguei errado. Eu preguei errado aqui para vocês, que o irmão Brana ia retornar. Eu preguei errado a doutrina do avião. Eu preguei errado o plenário de pastores. Tive a humildade de vir aqui, retratar e mostrar o correto. Perder amigos e colocar o pastor Osmar no meu púlpito e abrir a porta para ele aqui, no meu púlpito. E sentar e reconhecer que Deus tinha levantado este homem como um mensageiro, como um Josué, um profeta, não no lugar de William Brana, mas um profeta, para profetizar outra vez na era da noiva. E a gente foi crescendo. E essa invasão de espírito, e se você não se cuidar, e você for bater contra
É como os pardais que batem contra a estátua da liberdade e eles morrem. Se você for bater contra essa mensagem, vai morrer. Muitos que dormem, tomando a ceia do Senhor indignamente, morte espiritual. E o profeta disse, eu disse algo que estava errado. Foram os advogados que me telefonaram e eu fui, minha esposa sentada ali, minha cabeça girava. Senti como se ela estivesse arrancando. Eu voltei e eles me chamaram no telefone e disseram, diga-lhes para vir essa tarde. E Meida disse, é o advogado. O telefone tocou. Ela era uma boa esposa. Minha esposa é uma boa esposa. Irmão Brana dava testemunho dela. Existe marido que não dá bom testemunho da esposa. Existe mulher que não dá bom testemunho do marido, não. E Meida disse, é o advogado. Sobre a questão dos impostos, eu saí pela porta. Eu disse, diga que eu não estou aqui. Eu também fiz isso porque o irmão Brana fez. Não, ele confessou aqui para eu não fazer. Ele confessou o seu erro e sua mentira para eu não fazer. Eu estou lendo as 10 virgens a partir do parágrafo 75, meus irmãos. Ela disse, Bill, ela se admirou com ele? Um pregador, um profeta? Diga que eu não estou aqui. E ela disse, Bill? Eu disse, diga-lhes que eu não estou aqui neste momento. E eu saí para fora. Então saí ali fora e me senti muito mal. Quem tem o Espírito Santo vai mentir, sente mal. Faz coisa errada, sente mal quem tem o Espírito Santo. E já pensou quando o Espírito Santo nos corrige, que o hino está errado, que a pregação está errada, e nós persistimos que está certo? Tem coisa errada aí na sua alma, na sua fé. Você não sentiu nada. Irmão Brando, senti tão mal. Você não sente mal quando você engana, você mente? Aí tem aquele pai que mente para o filho, aquela mãe que mente para a filha. Mais tarde a filha mente para a mãe. Não vamos entrar em detalhe, mas é verdade. Você semeia, você colhe. Semeou, você colhe. Eu estou no ministério há muitos anos, meus irmãos. Eu prego desde 1974. Muitos de vocês não tinham nascido. Já passei por altos e baixos. Nunca adulterei, mas já passei por altos e baixos. Por isso Deus veio numa carne para te entender. Senão nós já estaríamos todos mortos. Se ele estava numa carne falando conosco aqui, senão estávamos perdidos. Quem trazia a primeira e segunda etapa não era Deus numa carne, era um ministério. O ministério depende de Deus em uma carne. Vamos continuar com o irmão Brana? Então saí para fora. Então saí ali fora e me senti muito mal. Regressei e ela disse, vi que isso a magoou. Ela olhou bem para mim e disse, você acha que você agiu certo? Não, mas eu estava lá fora. Ele tentou justificar. É que o homem faz, né? Mas quando o telefone tocou, você estava aqui dentro. Quando eu atendi, que você estava lá fora. Você estava aqui. Ela olhou bem nos meus olhos. Já viu quando a sua esposa olha bem nos seus olhos?
E ela sente aquele espírito de mentira, de traição. E ele teve que engolir aquilo. Ela estava séria. Mas o homem é o cabeça da casa. Diga que eu não estou em casa. Brana era Deus numa carne. Deus estava na carne dele. Mas ali era o homem, que Deus não mente. Deus não falha. O homem falha, o homem mente. O homem erra. Por isso reconhecemos nossos erros, nossas mentiras, nossas falhas, nossas justificativas, fajuta. Vi que isso a magoou. Ela estava magoada. A família fica destruída, destroçada. Quando um espírito errado entra naquela família, entra naquela igreja, entra naquele ministério. Eu saí para orar, havia um homem que havia entrado aqui, que tinha um pequeno bebê enfermo, então logo que comecei a colocar a minha mão sobre aquele bebê e a orar por ele, algo me disse: você é um hipócrita, mente e ainda vem orar pelo bebê. Meu Deus do céu, eu penso nisso aqui. Examinar isso aqui. Você é um hipócrita, você mente e ainda vem orar pelo bebê. Ainda quer que eu te ouça ainda. Ele pode ouvir um Balaão, mas não você. Você é verdadeiro. Você é Moisés. Deus disse: você é um hipócrita. Magoou toda a família. Olhe para trás como é que está a sua família. O Espírito pegou em José, perturbou em Mameda. José, quando era pequenininho, né? 2, 3 anos, mas já falava, já entendia. Vê? Você sabe o que você fez? O Espírito Santo diz para ele. Tem muitos nossos irmãos que nem coram. Mente para o povo, que eu e o pastor Mendes estamos pregando, que os pastores têm que sentar e ouvir o pastor Osmar. É uma mentira. E vocês, na hora, pelos enfermos, ainda oram pelos enfermos. O Espírito Santo não falou, não chamou vocês de hipócrita ainda? Dão a ceia ainda? Não se retrataram? Enganaram o povo. Teve irmãos que disseram: pastor, eu vou congregar com fulano. E escutaram uma mentira. Lembra do irmão Brana? Irmã, você não tem nada. Você foi numa reunião de um pastor que professava a cura divina, e ele lhe contou uma mentira, e o seu pastor está paralítico. Por causa da mentira que o pastor contou para a irmã, o pastor dela foi para uma cadeira de roda. E o povo não fica corado. Hein, pastor? Irmão, você fez tropeçar um dos pequeninos, dizendo para o seu povo, dizendo para os irmãos, que nós estávamos pregando, que os pastores, que nós íamos sentar e o pastor Osmar ia pregar para nós. Vocês levaram o contrário, não entenderam o que é aperta o play. Vamos continuar a mensagem. Você sabe o que você fez? E eu disse: Senhor, não sou digno de orar pelo seu bebê, vê? Ele disse para o Senhor: Senhor, irmão, eu não sou digno de orar pelo seu bebê. Espera um pouquinho aí, que eu tenho que acertar algumas coisas. Olha só.
O Espírito Santo se entristeceu dentro de mim e não há como eu colocar minhas mãos sobre o bebê. O Espírito Santo está triste dentro de mim. Eu contei uma mentira que parecia verdade. Você apenas espere até eu consertar uma coisa. Gente, se nós temos coisa para consertar, vamos consertar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se estaremos aqui. Não vamos ficar no meio do caminho. O irmão Brana disse para aquele homem que lhe seguia, que creu na sua mensagem: irmão Brana, eu não sei o que me perturba. Irmão, eu não vejo nada, você está bem de saúde. Mas tem alguma coisa, irmão Brana, de repente passou uma visão. Irmão Brana disse: existe uma coisinha bem escura que te acompanha, bem escurinha. Você ajudou o padre, né? Foi sacristão. Ele disse: sim, muitos anos. E lá onde colocava as moedas, uma vez você pegou uma moeda ali, né? Sim, irmão Brana, mas isso eu já falei com Deus. Mas ele confessou para o profeta: peguei sim. Peguei a moeda. Aquela moeda tinha uma nuvem negra ali seguindo. Uma moedinha. Já tinha sido batizado, cria no irmão Brana, mas tinha pegado uma moedinha. Meus irmãos, Deus é perfeito, nós somos cheios de falha, mas vamos nos acertar. Eu sei que nós saímos daqui e cometemos falha. Não vai ser legalista achar que você não comete. Você vai pensar que o batismo vai tirar. Você caloteia um, caloteia outro, engana um irmão, engana outro, e depois quer se batizar para ver se limpa. Vai pagar suas dívidas, vai acertar a sua vida, vai confessar seus pecados. Não tem mais justificação. Você é justificado, mas depois você tem que confessar, se procurar se redimir. Batismo não vai resolver isso, não. Tem gente que pensa que batismo vai resolver. Você pode se batizar 50 vezes. Se você não nasceu de novo, não teve um encontro com a coluna de fogo, isso nada vale. É como entrar pecador seco, sair pecador molhado. Quarto selo, diz o profeta. Vamos lá? Você apenas espera até eu consertar uma coisa. Eu desci e disse ao meu advogado, eu disse: eu errei. Ele disse: eu pensei que você tinha saído. Eu disse: não, doutor. Eu disse: eu fiz minha esposa dizer algo que estava errado. Me perdoa. Doutor, o advogado disse: eu te admirava, Billy. Agora eu te admiro muito mais. Eu admiro o homem que quer consertar os seus erros. Eu disse: eu sinto muito. Eu não tive a intenção de fazer aquilo. Eu disse: você me perdoa por isso? Ele abraçou. Ele primeiro devia aquilo ao advogado. Você me perdoa por isso? Às vezes nós levamos da obra alguma fiação, levamos alguma ferramenta, algumas madeiras, mas não é nossa. Se você pediu o patrão, tudo bem. Se você não pediu, devolva. Devolva a chave que o borracheiro deixou no seu carro. Dirige e vai lá e entrega para ele. Eu pedi minha esposa para me perdoar por aquilo. Então eu voltei até o Grismil. Isso foi em julho. Estava muito sossegado no mato. Eu havia estado na caverna a tarde toda, orando. E eu fui subir em uma pedra ali fora. E eu podia olhar longe através das colinas. E era tão bonito, e as folhas e tudo mais. Tudo quieto, por volta das 5 horas, 6, em uma tarde de verão. Nada.
sendo um dia muito calmo e quente. E eu disse: Pai Celestial, Moisés, tu o colocaste em uma rocha certa vez, e tu passaste por ele. Eu disse: se tu me perdoaste por aquele mal que eu cometi, poderias tu passar novamente para que eu possa te ver? O profeta ficou inquieto. Oh Deus, eu quero um sinal que o Senhor me perdoou. O profeta, ele disse: o doutor Roy David me batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não é razão de eu me batizar outra vez? Mensagem, ele cuida de você? Um outro batismo não vai resolver o problema? Bem de um lado, à minha esquerda, ao lado de uma colina, começou ali um pequeno redemoinho soprar bem suavemente sobre as folhas. Isso desceu bem do meu lado. Assim passou através do bosque. Eu comecei a chorar como um bebê. Eu voltei, eu disse: eu sei que meus pecados estão perdoados, agora vê. Ele foi buscar um sinal. Ele odiava o pecado. Nós temos que odiar o pecado. Acerta os erros, as falhas, magoamos as pessoas. E passa por isso mesmo. Que semeamos, vamos colher, meus irmãos. Profetas são mortais, são falhos. Não olhe para o homem, olhe para o Deus que está no homem. Uma libertação total. Naquela tarde eu fui orar por um bebê doente. E antes de eu sair de casa, o telefone tocou outra vez. E o pequeno José correu e atendeu o telefone e disse: papai, o senhor quer que eu diga a eles que você não está aqui? Veja você como o pecado corrompe. Que família seria finalmente se eu não acertasse, se eu não confessasse? Que família? Já tinha pego o pequeno bebê, como a música do rock and roll, pega o bebê, só um novo nascimento para tirar, mensagem sem dinheiro, sem preço. Aí você ainda traz o rock and roll, essas melodias para dentro da igreja, para dentro da terceira puxada. Aí não pega só bebê, pega gente grande também. Deus te abençoe.